sempre um privilégio para minha pessoa, Leandro Camargo, estar na companhia de vocês no nosso canal Diamond. Mas para eu ficar ainda mais feliz, é importante que você curta, compartilhe, se inscreva, ative as notificações, porque como você sabe, agora para o Globo eu levo o melhor jornalismo social e informativo, porque você sempre merece. E comigo, sempre pessoas que são e fazem história. E o meu entrevistado de hoje, a minha companhia, a nossa companhia de hoje, tem muita história. Me acompanha o Vitor Hintz, me acompanha a Ariadne de Videoholic, também nos acompanha aqui no nosso cenário, vocês estão vendo, os meus afilhados, a Glamour e o Lorde Bartolomeu, também o Vande e a Joyce, Edinar, enfim, depois a gente dá um takezinho de quem está aqui, mas agora o momento é de eu conversar com a nossa personalidade que dá a honra de visitar a nossa Joinville e região. Ele foi referência no show business, foi referência para as meninas, as moças, as mulheres, tá bom, os rapazes também, né? No âmbito, vou dar essa lambuja para os meninos delicados, vamos dizer assim, e faceiros, que nem eu na época, e agora ele também é uma referência só no segmento corporativo, trabalho ligado ao meio ambiente, ao segmento de transportes, logísticas, usinagem, enfim. Leandro Camargo, cala a boca, chega de falar, que eu já estou me coçando para saber quem é, direto dos Estados Unidos, visitando Joinville, região, por negócios, a gente pode dizer assim. Marcelo Rodrigues, que maravilha. Boa noite, a sua presença. Obrigado, Leandro. É um prazer imenso para mim estar aqui com vocês. Um beijo no coração de todo mundo. E realmente, é muito bom sempre estar aqui no sul do Brasil, que realmente tem um calor muito bom, uma coisa muito calorosa. Sempre foi uma coisa que eu sempre vivi, né, na minha época de dominó. Sim. E hoje, sem dúvida, estamos aqui de novo. Pois é, e já teve, olha, já teve Joinville com a sua presença mais jovial? Já tive mais jovem, várias vezes. E praticamente em todo o estado de Santa Catarina, a gente esteve aqui muitas e muitas vezes. Olha só, não vou pular, não se preocupe, eu não vou pular etapas, porque assim como eu, vocês são curiosíssimos e curiosíssimas. Então vamos lá, nossa primeira pergunta. Eu quero saber de você, um en passant, nos revelando a sua chegada a este mundo. É brasileiro, não é? É paulista? A família já fazia parte do show business? Conta pra gente essa história. Não, eu sou natural do interior de São Paulo. Meu pai e minha mãe são paulistas, eu sou paulista. Entrei nesse mundo desde pequeno, com 8 anos de idade, comecei a fazer a parte de modelo fotográfico, desfiles de moda, comerciais. E aí o caminho foi me levando, através de testes, me levando e cheguei no dominó. Veja só, olha, eu desconhecia, eu acreditei que você já era sempre lançado para o dominó, então teve... Não, na verdade eu tive um tempo antes, onde minha primeira apresentação que eu fiz na vida foi o FIC, Festival Internacional da Criança, que era no SBT na época. Foi a minha primeira aparição cantando na época. Sim. E eu comecei por aí. Na época eu era modelo fotográfico de várias marcas no Brasil de roupa. E aí começa-se o caminho que se levou ao dominó. Da sua família, você é o único que na minha família eu sou o único. Segmento? Sou o único. É filho único, não? Não. Tenho mais irmãos, todos homens. Mas eu sou o único que teve na mídia. Quem é o mais bonito dos irmãos, então? Eu acho que são meus irmãos, né? E todos têm os olhos claros assim? Não, só eu. Olha, na época do Grupo Dominó, a gente só conseguia olhar para os olhos dele claros e o cabelo comprido. Agora os cabelos já não estão mais. A gente nem se lembrava se ele cantava ou se ele não cantava. A gente só olhava para os olhos claros e para os cabelos compridos. Né? E o que era mais difícil, cantar ou dançar? Eu acho que os dois eram difíceis, né? Na verdade, depois que você começa a praticar muito, tudo fica fácil. O homem é mais durão, né? Mas eu lembro muitas vezes a gente tinha que fazer coreografia o tempo todo, né? Ensaios o tempo todo. Então, com o passar do tempo, você vai pegando habilidade na coisa, né? Mas foi muito bom essa época, foi uma época muito boa. E como foi para você na época? Até ontem eu era normal, porque uma coisa é o contato com o fotógrafo, com o staff de agência e tal. Outra coisa é você angariar a fama a nível nacional e internacional. Até ontem você era comum
e agora... Sim, sim. Isso realmente foi um impacto muito grande na minha vida. Eu nunca vou esquecer que eu estava com o Gugu, antes do lançamento do Dominó. A gente estava numa avenida ali na Avenida Brasil com a Rebouças, em São Paulo. Me lembro que ele abriu o vidro do carro, tinha aquelas pessoas que vendiam as coisas ali no farol. E uma moça, ele perguntou, você conhece eles? Ela falou, não. Ela falou, amanhã você vai conhecer. E realmente, todo mundo passou a conhecer a gente no outro dia, depois do lançamento no Fantástico, chegada no de helicóptero no Morumbi, Shopping São Paulo. Então, assim, realmente a vida mudou completamente. E realmente a vida do anonimato para uma pessoa celebridade é totalmente diferente. Né? E como eu brinco, a mosca azul da realeza bateu. Na gente, nós que somos adultos, às vezes ela bate. Imagina num adolescente. Não, cara, sem dúvida. Eu tinha 14 para 15 anos de idade. Era uma criança praticamente, né? Estava ali vivendo um momento de aonde você ia no Brasil. Eu sempre falo que, tipo, no Brasil a gente ia para todos os aeroportos e eu nunca descia no aeroporto. Porque sempre tinha muita gente nos aeroportos. A gente descia direto com um carro blindado que tinha na pista. Viu só? Era superstar total. E como era, porque a Promo Arte, que lançou o Dominó, era do Gugu. E como era a convivência? Assim, o Gugu era aquilo que vocês viam na televisão. Ele era a pessoa alegre, a pessoa extrovertida, um cara de muito coração, um cara realmente fantástico. Desde quando eu entrei no Dominó, eu me lembro que ele fez reuniões com os meus pais, com os pais de todos nós lá do Dominó, e sempre dava um presente, sempre fazia uma coisa legal assim para a família. E eu acho que ele sempre foi um cara, eu acho que ele é merecedor total de todo o êxito dele, de toda a coisa que ele teve. Realmente, assim, ele foi um cara empreendedor, sem dúvida nenhuma, mas além disso ele foi visionário. Ele conseguiu alcançar voos que acho que nem ele mesmo imaginava tantos voos que ele ia conseguir. Que maravilha. Uma grande pessoa, uma pessoa de honra, sem dúvida. Veja só. E aí eu, infelizmente, acabei... essa foi a época do Dominó, aí depois eu tive a situação, a gente acabou se encontrando nos Estados Unidos, a gente tendo um bom relacionamento nos Estados Unidos por alguns anos, porque a gente morava próximo, né? Sim. Os filhos todos juntos na escola, aquela coisa toda. E, infelizmente, aí veio a fatalidade que aconteceu e eu estava lá presenciando tudo isso. Mas... infelizmente a vida é assim, né? A gente não sabe tudo que as coisas acontecem. Por isso que eu falo para vocês aí, vivam hoje, vivam o dia, vivam nesse momento, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Essa é uma verdade. Que bom que você teve essa dádiva divina de conviver com ele enquanto jovem e depois na idade adulta continuou a amizade. E você sabe que para mim assim uma pergunta que ficou na minha mente, né? E assim que eu vou guardar para sempre é: eu nasci, minha história nasce com ele, né? Na vida da música, da celebridade, essa coisa toda. E é engraçado que o final da vida dele, eu estou lá presente. Assim, a gente ficou alguns anos, cada um seguiu um caminho, porque eu saí do Dominó, minha vida mudou, ele continuou na televisão e tal. E aí, por coisas do destino, a gente se encontra em um outro lugar, em um outro país, e acaba ficando ali todo mundo junto por alguns anos, e eu tô lá no último dia, no último suspiro, no último momento. É uma pergunta que ficou para mim, por que eu estava lá, né? Era para selar e finalizar a amizade mesmo. Era para ser. Entre vocês. Uma pena, mas era pra ser. Me conta um pouco, durante os shows, as gravações, as apresentações, aquela história toda, vocês cantavam mesmo? Ou era os efeitos famosos tecnológicos e tal? Tinha voz ou tinha olho claro que deixava bonito? Tinha o cabelão? Conta pra mim. Na verdade, ali na época do Dominó, quando a gente foi entrar no Dominó, a gente teve que fazer um teste de voz, né? E na época, pra você ter uma ideia, na época não era o Nil que ia entrar, era o Fernando. E o Fernando não entrou porque ele não passou no teste de voz. E automaticamente depois aí veio o Nil. Então assim, a gente teve que fazer vários testes na época. Eu confesso a você que para mim foi uma surpresa, uma particularidade que eu vou te contar. Quando eu cheguei para fazer o teste, eu tava desencanado para fazer o teste. Eu tava com uma calça ao pé, verde limão, uma camisa do Iron Man. Naquela época eu tinha um cabelo tigela. Eu cheguei lá e falei assim, quando eu me deparei lá, tinha uns 200 meninos. Uns 200 meninos no mínimo. Sim. E eu falei assim, imagina que eu tenho chance aqui. Não tenho chance. Por isso que eu falo para você, tudo na vida pode ser difícil, porém não impossível. E eu tenho experiências na minha vida com tudo isso, né? E eu fui um dos escolhidos. Veja que maravilha. E a partir dali começaram viagens, histórias com fãs e aquele... Ai, me conta, quero saber. Acho que é melhor essa parte a gente pular. A gente pular? E então quais eram as dificuldades, por exemplo? Não, nem tudo era glamour, né? Nem tudo era berço esplêndido.
tinha toda a parte cansativa de viagens, de noite sem dormir, de acordar de madrugada, de andar horas de carros, entendeu? Para poder chegar numa cidade do interior do norte do Brasil. Semanas e semanas preso. Baile de debutantes. Baile de debutantes. Você teve Jesus. vários, é verdade. 200 debutantes, dança com todas. É verdade, é verdade. Como teve também situações de a gente ficar 2 semanas no Acre, sem poder sair do Acre, porque não tinha avião, porque tinha na época de queimada, ficava preso lá, então era entediante você ficar num hotel. Eu nunca vou esquecer que a gente ficou com o Lulu Santos nessa época, no mesmo hotel lá. Ficamos 2 semanas. Ficamos 2 semanas. LP por lá. Pois é, ficava. Fazia o congraçamento. Mas assim, são todo. coisas que não eram fáceis. Você tinha toda essa situação que você. Quem olha o olho nu fala, não, tudo maravilhoso, né? Mas não é verdade. Eu sentia muito, por exemplo, as datas comemorativas, por exemplo, Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, às vezes Ano Novo, que eu não podia estar com a minha mãe no Dia das Mães. Eu estava com a minha mãe até as 2 da tarde, mas eu tinha que sair às 2 da tarde, não ia ficar no almoço, porque eu tinha que pegar um avião para ir para algum lugar do Brasil, entendeu? Ou às vezes da América Latina. E aqui? Cara, deu para ganhar? É assim, eu não vou reclamar, eu não vou dizer nada sobre isso, porque eu acredito que na vida a gente tem que sempre ter as oportunidades que Deus nos coloca de oportunidades. E temos que ser gratos às oportunidades que temos, entendeu? Porque vamos pensar friamente. Não, eu ganhei dinheiro, não vou negar isso, foi bom para mim. Poderia ter ganhado mais. Claro, hoje ganharia mais, mas eu poderia também não ter ganhado nada. Sim. Se não fosse a oportunidade. Não, se fosse a oportunidade. Às vezes a oportunidade não bate para mim, eu não estaria aqui hoje, talvez, entendeu? Então, acho que tudo na vida a gente tem que ser grato, não importa o tamanho das coisas que acontecem. A gente tem que olhar e falar assim, nossa, foi muito bom para mim. Poderia ter sido melhor? Poderia, mas só de ter tido a oportunidade de entrar, de fazer, de conquistar o mundo, isso para mim foi já muito gratificante. Eu quero acreditar que é pra valer, nem de longe achar que... Eu quero saber quem brigava com quem era o mais briguento, quem era o mais explosivo, ou todos se davam bem, quem era o mais vaidoso. Bom, todo mundo se dava bem, de uma certa forma, mas assim, realmente eu, o Marcos e o Afonso, sempre éramos mais próximos do que com o Nil. O Nil geralmente ele era um pouco mais reservado. Sim. Então assim, essa é uma coisa que todos nós carregamos por todo o tempo. Mas assim, todos se davam bem, todo mundo estava junto ali naquela hora, fazendo as coisas, as festas e tudo mais, sempre todo mundo lá. Então assim, eu acho que não tinha assim uma particularidade, quem era mais com quem eu brigava. A gente brigava pouco, não tinha brigas. Quem namorava mais? Aí é complicado. 14, 15 na flor de Aí tudo. é complicado. É melhor a gente pular essa parte. Nesse cenário todo, você até deu um briefing a respeito, mas o que não era tão legal? O que não era tão legal era a vida exaustiva. Isso não era tão legal. Era o tempo de você... Teve dias de você entrar no palco, entendeu? Exaustivo, assim, sabe? Em exaustão. Você não aguenta estar ali, mas você tem que estar ali, entendeu? Você tem que estar sorrindo, você tem que estar super bem e você não aguentando estar ali. Pelo fato da exaustão da sequência. Teve dias que a gente conseguiu ir para o Rio de Janeiro 3 vezes, no mesmo dia. Nossa. Então assim, só na ponte aérea. Tipo, 6 da manhã, pega o avião, grava lá o Faustão, volta, grava o Gugu, volta para o Rio, grava o Globo de Ouro. Para uma pessoa em idade adulta já é cansativo, mas você ainda compreende e entende que faz parte. Mas para um adolescente chega um momento que a gente cansa. Nós estávamos ali numa celebridade, num mundo bem público ali, tudo bem forte, mas também estávamos perdendo a nossa infância naquele momento, né? De jogar bolinha de gude, que era da época, de empinar pipa. E Joinville recebia bem vocês? Recebia sempre, muito. Todo o estado de Santa Catarina sempre foi muito bom. Tá bom. Eu particularmente sempre gostei muito de Santa Catarina. A região recebia muito bem, eu não posso ser bairrista. Muito dizer muito só bem. Joinville, a região. Não, pronto. muito bem, muito bem. Então assim, foram momentos muito bons da vida. Eu acho que eu só tenho a agradecer, não tenho Dessa a reclamar. época, o que você faria hoje diferente do lado de trás? O que eu faria hoje? O Marcelo no show business que a gente está falando aqui. Talvez eu teria, não sei o que eu faria de diferente assim, entendeu? Mas eu acho que eu faria tudo que eu fiz, porque eu acabei fazendo aquilo, não me arrependo de nada que eu fiz.
talvez hoje o mundo seria um pouco diferente do que era naquele mundo. Hoje a gente tem a mídia social, hoje a gente tem a internet que a gente não tinha naquela época. Com certeza hoje nós estaríamos num patamar 30 mil vezes maior pelo fato da internet. Já foi um estrondo sem ter internet naquela época. Eu cantava manequim, eu fazia as dancinhas com todos menos comigo. Pé da vida, companheiro, não gosta de mim. Foram bons momentos. Eu acho que o que eu acho muito legal... Você cantava sozinho também. Eu tinha Medusa que eu cantava sozinho, eu tinha Mariá que eu cantava sozinho. Então, assim, o que eu acho que foi bom do Dominó, e o que eu sou muito grato, foi que marcou uma época no Brasil. Sim. A gente hoje faz parte de uma história brasileira. Não é simplesmente a gente foi um grupo que esse grupo... Não, a gente marcou As roupas hoje a gente queria matar todas, né? É verdade. Sumir. Aqueles blazers estruturados grandes, né? As cores que faziam vocês usarem alguns. Teve uma época que eu tive que fazer cabelo, tive que fazer permanente no cabelo. Pra ficar crespinho. Pra ficar crespinho, pra mudar o estilo, aquela coisa toda, entendeu? Mas assim, como eu te falei, eu acho que eu não mudaria nada não do que eu vivi. Eu acho que eu vivi intensamente. Eu sempre disse que aos meus 20 anos eu já tinha 40 anos de vivência. Ficou algo muito bom. Eu não posso reclamar, ficou muito bom. Ficou uma história... Primeiro porque ficou uma história positiva. Todo mundo lembra com muita alegria. Sim. Não tem ninguém que vai lembrar hoje do Dominó pensando no momento triste. Todo mundo tem alguma história para contar da época do Dominó. Eu lembro que eu estava no show tal. Eu lembro que eu estava fazendo tal coisa quando eu vi no Fantástico. Ou seja, tem momentos que todo mundo marcou para si. Então acho que isso para mim é uma das coisas mais importantes. Como foi a emoção de sair? Porque foi televisionado a sua saída, a sua despedida, Gugu anunciando. Foi. Como foi o sair do Dominó e dar adeus à fama? Na verdade, eu vou te contar bem assim, não foi fácil. Eu senti um certo medo naquela época, porque o que seria de mim pós? Eu saí porque eu já tinha percebido que tinha chegado a hora e eu tinha crescido já um pouquinho mais. Eu tinha um pouco mais de entendimento das coisas. Então acho que talvez nesses momentos aí eu comecei a pensar diferente. Quantos anos você ficou? Eu fiquei quase 12 anos. Nossa. Fiquei bastante tempo. 14? Já estava nos 22 quase. 22. Mas você teve a grata satisfação de ter uma carinha de bebê sempre, eu né? 26 anos quando eu saí. Sério? E não parecia, né? É que a gente curtia tanto e gostava tanto que você não via o tempo passar. Ali a gente viveu ali no mínimo 10 anos de alto auge. E até pelas estratégias de marketing e tudo mais, e de imagem, você sempre pareceu muito mais jovem. Sim, né? sim. Essa era uma coisa que... Mas a gente viveu tanto que mentalmente a gente já estava envelhecido, entendeu? Por tantas experiências que a vida nos proporcionou em tão curto prazo. Você imagina um garoto de 14, 15 anos acordar da noite pro dia com dinheiro, com mulher, com festa, com uma vida louca. Que entendeu? Cabeça tem que ter. Que cabeça tem que ter. E eu sempre pedi muito a Deus naquela época que me desse sabedoria e equilíbrio mental para tudo isso, principalmente quando estava para acabar. Porque o que acontece? É muito complicado você sair e começar uma nova história. Porém, eu entendia naquele momento que a gente tinha que entender, eu tinha que analisar isso e trabalhar isso na minha mente como um ciclo que se terminava na minha vida e teria que começar um novo ciclo. Então esse era o meu pensamento, entendeu? Eu coloquei isso na minha cabeça e eu me lembro, mais jovem, que eu sempre pedia para Deus, Deus, dai-me sabedoria para suportar e saber fazer a transição correta das coisas. Foi feito, né? Foi feito. Mas acredito que aquele programa de despedida que o Gugu fez deve ter sido difícil. Foi muito difícil. Eu chorei bastante logo depois disso. Eu me lembro que eu fiquei alguns bons dias chorando do que tinha acontecido, mas hoje eu olho para trás, só tenho a agradecer ao Dominó. Por que não carreira solo? Na verdade, eu cheguei a gravar um disco. Até te mostrei um dia uma música. Ele me mostrou, eu tive o privilégio de ver. E a Ariadne já me cobrou aqui que ela quer mostrar pra vocês. De repente, se o Marcelo liberar, fica de música de fundo aqui. Eu vou mandar. Porque eu já escutei, achei maravilhoso. Eu gravei, na verdade, uma música que era do Dalton na época, muito estranho, muito legal. Mas aí o que aconteceu? Eu tinha um disco pronto. Quando você fizer 70, você dá de presente pra nós, porque eu já me convidei pra essa festa. Mas vai demorar muito até ele ter 70. Pois é, tomara. Já joguei lá pra frente porque ele começa a trabalhar essa liberação entre os convidados. Então o que acontece? Então assim, eu olhei essa parte toda e vi que eu tinha que ter, ou eu continuava no mundo artístico, ou eu caminhava para um mundo mais sólido. Por que eu te falo isso? Porque depois que eu saí do Dominó, eu comecei a analisar o mundo todo, artístico, a coisa toda. E eu comecei a olhar todos os artistas do passado
e comecei a analisar onde eles estavam. Qual que era o resultado final de tudo isso. E aí eu comecei a analisar que eles estavam sempre vivendo ainda no mundo artístico, mas coadjuvantes, não eram os principais mais da história. E eu olhei aquilo e falei, não, acho que não é isso que eu quero para mim. Eu queria mais também uma vida mais sólida. Eu queria uma vida mais... que eu pudesse ter o final de semana ao meu domínio. E não ao domínio dos demais, entendeu? Porque quando eu estava no domínio, eu não tinha domínio dos meus finais de semana. Eu tinha que estar à disposição sempre. Então eu não tinha o domínio. Então quando eu parei, eu for fazer o disco solo, tudo, minha mãe brigou comigo muito. Minha mãe até hoje, a dona Cida hoje até fica brava porque eu não lancei o disco solo. Mas na verdade, foi por uma opção minha, que eu quis naquele momento seguir um caminho mais diferente, que era o caminho, ir para o caminho corporativo. E hoje não me arrependo. Marcelo, do Grupo Dominó, vocês continuam sendo amigos, continuam se conversando, um sabe do outro, não, ninguém seguiu carreira, enfim. Na verdade, o Afonso seguiu a carreira com o Dominó, depois do Dominó o Afonso continuou seguindo a carreira, ele hoje faz shows pelo Brasil inteiro ainda, faz casamento e tal, aquela coisa toda. Eu não segui, fui para um outro caminho, o Marco também, o Marco hoje se tornou presidente da agência de publicidade hoje, que era do Justus, a Young Rubicon, e eu entrei no mundo corporativo. Mas nós todos sempre nos comunicamos, a gente sempre se fala, estamos sempre um dando parabéns pro outro no aniversário e tal, porque quer queira ou que não, a gente viveu uma família por um bom tempo, 10 anos no mínimo. Eu agora recentemente completei 50 anos, eu botei uma matéria no Instagram, e aí o Marco comentou, né, tipo, 10 anos desses 50, a gente viveu muito tempo junto. E é verdade, a gente viveu muito e foi intenso, entendeu? E foi muito bom. Veja só que maravilha. E como 50 são os novos 30, a gente está com 30 agora. Ótimo, ótimo. Pois você enalteceu que saiu do segmento do show business e acabou indo para um outro mundo. Mundo corporativo, mundo empresarial, conta. Então, eu decidi, naquela época eu ia fazer o disco solo tal ou não, eu falei, não é isso que eu quero para mim, eu quero buscar algo mais sólido, quero buscar algo mais consistente do que eu possa dominar e não ser dominado. Porque o mundo artístico é legal, mas você está o tempo todo dominado. Sim. Porque você tem compromissos, você tem que fazer isso, você não pode falar, esse final de semana eu não vou, eu não quero fazer nada, é muito difícil você fazer isso. Até em respeito às pessoas, que tem shows, aquela coisa toda. Então aí eu decidi criar um caminho mais sólido, e aí foi quando eu pensei em entrar no mundo corporativo. E comecei humildemente, devagarzinho, naquela época eu comecei na área de logística, no Brasil, e fui dando passinho por passinho, não tinha problema nenhum, eu estava tranquilo para fazer isso, e graças a Deus, Deus me caminhou para um caminho... Você começou em empresa própria ou sendo... Desde o início. Desde o início? Desde o início eu decidi, eu acordei um dia, e aí foi engraçado que é o seguinte, naquela época eu comecei... Não vai contar, não vai contar, segura essa. E o Vitor e a Ari já pediram aqui para que ele contasse fatos inéditos que ninguém saiba ainda, a gente está tentando aqui contar e ele vai continuar contando como já enalteceu. Mas como eu falei para vocês, é uma série diferenciada e a gente vai contar com a presença do Marcelo em muitos momentos aqui através do nosso canal, mas a gente vai continuar por aqui, desfrutando da amabilidade de Edinara Regina de Ávila, aqui em Joinville, nesse belíssimo apartamento que é o nosso cenário, e você vai apreciar a continuidade da nossa conversa descontraída e informal, e ele vai saber para qual o segmento que o Marcelo Rodrigues passou a interagir. Tem muita história, tem o trabalho, tem a empresa, tem o ir para os Estados Unidos, porque hoje ele não mora aqui, mas você vai ter que me acompanhar. E antes, para eu não ficar bravo, você sabe, curta, compartilhe, se inscreva, esteja comigo, porque senão você não vai ser Daimon e eu vou ficar bravo.